eu te dou graça, e graças, Senhor, e graças, meu Senhor, e Jesus. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Declare: nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, adorado, sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia.
cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, pra sempre exaltado é, pra sempre Cristo adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Declara, igreja, pra sempre exaltar. Mais alto, declare. Outra vez, pra sempre pra Levanta tua voz e adore o Rei. Pode levantar tua voz bem alto e adorar o Senhor Jesus. Se escute o teu barulho de adoração, Senhor, agora. Em todo esse salão. Ele é o teu Rei, Ele é o teu Senhor. Santo. Te damos a glória ao Rei. Enquanto te adoramos, Tu estás suprindo as necessidades de cada um, Senhor. Ele vive, Ele está aqui, com graça e poder. Passeia nesse salão, curando, restaurando, edificando e animando. Aquele que a morte não pôde deter, Ele está aqui com poder essa noite, para sempre exaltado é, para sempre adorado, para sempre estremeceu. Diga: o sepulcro se abriu, nada vencerá seu nome. Oh morte, onde estás? O Rei, Ele venceu para sempre, para sempre.
está vivo. E Ele é o Rei e Senhor da sua igreja. E Ele está aqui nesta noite. Abraça a pessoa que está ao teu lado e diga: comemore a morte e a ressurreição de Jesus ainda mais na tua vida. Aleluia. Aleluia. Abra a palavra de Deus nessa noite em 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, verso 1: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por eles também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Digam todos que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Digo, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Esse capítulo ele é muito rico, e eu te aconselho a você ler esses 58 versículos que tem nesse capítulo, e você vai ser tremendamente abençoado por Deus. Verso 51 a 57 desse capítulo: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Digam todos: tragada foi a morte pela vitória. E depois, parte do que cantamos essa noite: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir, né? O aguilhão, que era esta ponta da lança que feria os animais. O aguilhão da morte, o poder de ferir da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, digam todos: graças a Deus. Outra vez, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou e está vivo. Amém? Meus amados irmãos, a morte é algo inevitável na vida de todas as pessoas. A morte é resultado, diz as Escrituras, do pecado. Todos pecaram e destituídos foram. O salário do pecado é a morte. Então, a morte é uma realidade. Mas nós vemos nesse capítulo um fato importante, que na manhã de domingo daquela semana aconteceu, quando Maria Madalena corre em direção ao túmulo. Diz que cedo e ainda escuro, ela
correu em direção àquele túmulo, e ao chegar naquele túmulo, ela se deparou que o túmulo estava aberto e vazio. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito interessante, duas coisas importantes, que diz que quando esta mulher foi ao túmulo, primeiro, ela foi cedo. Segundo, diz que havia trevas, ainda era escuro. E eu venho aqui nesta noite para dizer a mim e a ti: nunca é cedo demais para ir em direção ao Salvador Jesus Cristo. E não há trevas que pode nos deter e nos amarrar e nos prender para chegar em Jesus. Quem era esta mulher? Quem era Maria Madalena, que correu ao túmulo? Se você vê nas Escrituras, ela tinha experimentado as trevas na vida dela, ela tinha experimentado a dor na vida dela, ela tinha experimentado o sofrimento da vida dela. Ela era escrava de 7 demônios, e ao se encontrar com Jesus Cristo, ela foi liberta do medo das trevas, e ela nos dá uma lição na vida. Quem é liberto tem prazer de estar perto daquele que o libertou. E eu quero dizer a vocês nessa noite: Senhor tem imenso prazer nesses dias de estar bem perto da sua igreja, e Ele ressuscitou e vive e venceu por nós, para nós estarmos perto de Deus e perto dEle. Mas ainda há muitos obstáculos que quer prender o homem, que quer segurar o homem, para que ele não possa chegar perto de Jesus. Eu quero dizer para ti nesta noite: não permitas que você perca a força, o vigor de correr em direção a Jesus cada vez mais. Pare para pensar o que representava. Ela saiu pensando: quem vai tirar aquela pedra? Quem vai tirar aquele obstáculo? Eu quero afirmar para ti nesta noite, com confiança nas Escrituras, que quando nós decidimos no nosso coração deixar o orgulho, deixar o pecado, inclusive aqueles pecados que nós acariciamos e gostamos, deixamos de lado aquelas coisas que podem nos impedir de buscar ao Senhor. É a experiência de todo pecador que corre em direção a Jesus. Ele se responsabiliza de arrancar os obstáculos e nos conduzir em vitória. Quando aquela mulher chegou perto, se questionando, né? Cadê os obstáculos? Ela olha e vê, não tem mais, a porta está aberta. Isso mesmo, João. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Verso 2. Então correu. Aqui vem uma lição para todos nós. Quantos creem que Cristo está vivo? Quantos creem que Jesus perdoou os teus pecados? Quantos creem que Jesus te curou, te salvou, te libertou? Então agora, além de correr para Jesus que você já fez, corra em direção às outras pessoas e anuncie o que Jesus tem feito na tua vida. Ela correu em direção a Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, que era João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Ela não tinha discernido ainda, mas nós já discernimos que Ele está vivo. E eu quero dizer para ti, você que foi salvo, curado e liberto, corra cada vez mais em direção a Cristo, e os obstáculos serão tirados. E ao ver o poder de Jesus na tua vida, corra em direção aos perdidos, corra em direção aos necessitados, corra em direção àquele que ainda não tem Cristo. Anuncie o Evangelho, proclame a morte e a ressurreição de Jesus, e estas pessoas serão libertas, salvas e abençoadas. E nós declaramos pela fé que 2016 será um ano em que a igreja vai proclamar o Evangelho e muitas pessoas serão libertas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmão, pelo teu glória a Deus. Aleluia. Voltando ao livro de Coríntios,
muito interessante nós observarmos que a nossa fé, como diz ali, a nossa pregação, nada em vão, porque aquele que falou, né, e anunciou o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ele nunca falhou e nunca vai falhar, e ele está conosco nesses dias difíceis. O Senhor é a nossa vitória. Digam todos: bendito seja Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em vitória, ou nos dá a vitória, melhor ainda, né? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nos dá a certeza desta vitória? O que nos dá a certeza dessa vitória é que Deus é um Deus que não muda. Se tu ver Malaquias 3:6, você vai ver ali Deus afirmando sobre Ele mesmo que Ele é um Deus que Ele não muda, que aquilo que Ele começou, Ele vai levar até o final. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Digam todo: Deus não mudou, nunca vai mudar. E tem uma coisa que Deus nunca mudou: Deus é amor. E nesses dias em que nós celebramos a paixão, a compaixão, o amor, a misericórdia, a fidelidade de Deus, nós estamos aqui para reafirmar uma vez mais a todos nós, como diz em Romanos 5, capítulo 8. Olha o que diz ali em Romanos 5, capítulo 8. Deus não muda, e Ele não muda no seu amor. Deus, nesses dias, através da comemoração da Páscoa, Deus está dizendo a todas as pessoas: eu provei o meu amor para com toda a humanidade, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que mudou minha vida e mudou tua vida? O amor de Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Não há história de amor mais linda do que esta. Não há história mais linda do que saber que alguém morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Um pregador certa vez disse assim: quando eu pequei, Ele continuou me amando. Quando eu esqueci dele, quando eu virei as costas para Ele, Ele continuou me amando. Quando nos meus dias em que eu vivia no pecado deliberadamente, eu amaldiçoava e desprezava a sua pessoa e sua obra naquela cruz, Ele continuou me amando. Me amou antes de que as estrelas brilhassem a luz delas. Ele me amou e Ele nunca deixou ou nunca parou de me amar. Em todos estes anos, Deus continua amando a humanidade e os pecadores. E nesses dias, nós estamos celebrando este amor, esta vitória plena de Jesus em nossas vidas. A cruz foi, é e sempre será a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade. O dom de Deus em seu Filho dá a mim e a ti e a qualquer pecador a garantia do perdão dos pecados, a certeza que nós somos perdoados, amados, justificados, mas não apenas isso, ganhamos a vida eterna. Não há e nunca houve e haverá amor maior do que este. A graça de Deus, o favor não merecido, expressa o amor de Deus
por todo ser humano, um amor que não muda. E aqueles que creem em Jesus Cristo, por mais pecador que sejam, recebem deste amor. Um pregador muito querido que já esteve em nosso meio, Carlos Gustavo Severin, colocou no seu Instagram uma frase muito interessante, que diz assim: muitos reis na história enviaram o seu povo para morrer por eles. Apenas um rei, chamado Jesus Cristo, decidiu morrer por amor ao seu povo. Aplauda o Senhor por isso. Meu irmão, preste atenção. Nunca fora de Cristo qualquer pessoa vai encontrar um amor tão grande, tão precioso como esse. Agora, esse amor não ficou apenas no fato de que ele morreu por nós, que ele sofreu por nós. Não apenas que ele foi varão de dor, que ele foi desprezado, foi rejeitado, como já foi dito aqui hoje à noite. Teve cravos nas suas mãos, cravo nos seus pés, uma lança na sua lateral, uma coroa de espinho na cabeça. Não apenas isso. A Páscoa é sim a lembrança, como é na ceia, do sofrimento de Jesus Cristo, daquilo que ele passou por nós. Mas também a Páscoa, mais do que nunca, é o que nós lemos no início desse culto, esta passagem de 1 Coríntios capítulo 15. Cristo não pôde ficar detido pela morte, ele ressuscitou. E ao observarmos aqui, do verso 1 ao verso 8 desse capítulo, o apóstolo dá um resumo, e ele diz uma coisa interessante: eu apenas faço lembrar a vocês. Nós nesses dias estamos lembrando que ele foi sepultado, ele foi morto, mas ele ressuscitou. Ele apareceu aos seus discípulos, depois foi visto por 500 irmãos, depois foi visto por Tiago, mais tarde pelos apóstolos, e afinal, depois de todos, ele disse: esse homem que escreveu esta carta também foi visto por mim. E também nós podemos dizer: nós também vimos Jesus. Quem pode dizer aqui que viu Jesus? Jesus, ele tem um olhar que ninguém tem igual. Ele tem um olhar de amor. Agora, eu quero salientar nesta noite também não só a morte, mas eu quero salientar a vitória do Senhor Jesus diante da morte. Quando Cristo ressuscitou, ele se torna da parte de Deus para nós a esperança. Vocês podem ver que quando a igreja perseguida, logo no início, diz as escrituras que eles saíram proclamando Jesus e a ressurreição. Para nós, a ressurreição é um poder de Deus muito forte, é um ânimo divino muito forte. E o Espírito Santo nesses dias está se encarregando de renovar o poder da vida de Jesus, da ressurreição em nossas vidas, porque isso confirma a nossa fé, isso traz firmeza à nossa fé. O nosso rei não apenas fez coisas boas, o nosso rei não apenas falou coisas boas, o nosso rei, ele fez algo que nunca ninguém fez. Ele morreu, mas ele está vivo, ele ressuscitou, e ele tem todo o poder nos céus e na terra hoje. E ele está dizendo para mim e para ti: continuem proclamando que eu tenho poder para curar, salvar, libertar e restaurar as famílias, porque eu estou vivo e eu venci a morte, as trevas e todo o inferno, para que a igreja nesses dias olhe para mim e continue crescendo e avançando. Imagina o que seria de nós se o nosso líder tivesse morrido e ainda estivesse morto. Nós seríamos fracassados. Mas a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo foi motivo de testemunho no início da igreja.
Foi declarado, né, que o Filho de Deus ressuscitou dentre os mortos, que Cristo, se não houvesse ressuscitado, não haveria vitória sobre a morte. E aqui o apóstolo afirma para mim e para ti uma coisa interessante, que Cristo ressuscitou, mas não apenas que Cristo ressuscitou, mas também que Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. E quando ele voltar, vai a igreja que confiou na sua morte, na sua crucificação, na sua pessoa, que creu na essência do evangelho, que é a pessoa e a obra de Jesus, a cruz. Aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos vão ser, o que diz a Bíblia? Como? Transformados. E o que vai acontecer? Todos nós, os que morreram e os que não morreram, nós vamos subir e nós vamos adorar e exaltar o Senhor para sempre em nossas vidas. E aqui vem esta verdade aí que vai acontecer. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olhe o plano de Deus. Sempre foi a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Nesses dias, em que nós comemoramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos avivando a nossa fé, avivando a nossa confiança e a nossa segurança em Deus. Por que eu digo em Deus? Porque Deus foi quem desenhou a nossa salvação. A cruz não foi uma causalidade, a cruz não foi algo que Deus puxou da manga na última hora. Não existe isso em Deus. A cruz era um projeto de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos naquele jardim do Éden a primeira promessa da nossa redenção e da nossa salvação. Gênesis capítulo 15, Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus falando para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, este, que é Cristo, te ferirá a cabeça, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Deus, nesse momento em que vê a queda e o pecado do homem, Ele lança a promessa da minha salvação e da tua salvação. Deus criou aquele jardim e revelou o seu poder, o seu amor, através da beleza e da abundância que tinha naquele jardim. Preste atenção, antes do pecado, tudo que o homem precisava estava naquele jardim. Tudo que o homem precisava para ser feliz com a sua esposa e ser uma família abençoada, Deus tinha providenciado. Deus, desde o início, revelou o seu amor, sua bondade para com o homem. Mas o pecado entra no coração do homem. E em vez de ele escolher a árvore da vida, que é Cristo, ele escolheu a desobediência. Por um só entrou a morte, Adão, mas por meio de Jesus Cristo, aquele Filho único, que nasceu, morreu e venceu, ele pisou na cabeça da serpente, com a sua morte, com a sua ressurreição, para que todo aquele que nele crê, não seja mais escravo do pecado, seja livre, seja liberto. Como disse esse irmão,
Ele não mandou Deus o povo para a cruz. Ele mandou o seu único filho para salvar o povo que estava perdido. E foi citado o jardim do Getsemane nessa noite, aonde Cristo ora, e 3 vezes ele faz a mesma oração, e os seus discípulos dormem. Cuidemos, igreja, nesses dias, para não dormir diante do nosso Getsemane. Cristo passou pelo seu Getsemane e teve vitória, e Ele é o nosso exemplo de vida. E a única maneira da igreja ser vitoriosa na terra é fazer a mesma oração, ter a mesma disposição no coração. Ou Cristo é tudo para nós, ou não é. Ou o Evangelho é tudo para nós, ou não é. Ou o reino de Deus é tudo para nós, ou não é. O que vai determinar a minha decisão e a tua decisão nesses dias não são fatores externos, mas é um fator interior dentro do nosso coração. Esta disposição de que, assim como no jardim o mundo se perdeu, é a disposição da obediência do jardim do Getsemane, de dizer: Senhor, eu sei que o melhor para mim é a tua vontade, e eu decido nesse dia a tomar a cruz e negar a mim mesmo, e por amor ao teu evangelho eu vou perder todas as coisas, e aí eu vou ter certeza que eu vou ganhar todas as coisas. Não podemos desmerecer o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer que no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo está o que Ele sofreu por nós. Diz as Escrituras que no Getsemane gotas de sangue pingaram dele, que foi muito forte o seu sofrimento. E às vezes nós queremos fugir da vontade de Deus e do querer de Deus em nossas vidas por qualquer obstáculo e adversidade que aparece pela frente. Eu vim aqui nesta noite para dizer: Deus está pela sua palavra e pelo seu Espírito varrendo da igreja a superficialidade, o comodismo, o conformismo, a religiosidade, levantando um povo que realmente é comprometido e faz de Jesus, do reino do seu evangelho, a sua essência de vida. Cristo experimentou a morte, o sofrimento, e Ele é o nosso exemplo, e nós temos que seguir esse exemplo. Lá no Éden o mundo se perdeu, mas por causa da obediência, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, também por um só entrou a vida, e a vida está em Jesus Cristo. E eu proclamo nesta noite, pela fé, nada e ninguém pode deter Jesus, nem a morte. Ele tem todo o poder nos céus e da terra. Ele tem poder para libertar esse teu parente que está atado e amarrado em qualquer circunstância. Por isso que o apóstolo disse: eu não tenho vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Ele era perseguidor da igreja, ele era uma pessoa que tinha feito mal contra a igreja, mas Deus apareceu para ele, e ele foi salvo. E ele disse: também ele apareceu a mim, eu que sou talvez o maior pecador. Eu quero afirmar para ti, com confiança no coração, nesta noite: quanto mais nós estivermos dispostos a pagar o preço pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mais veremos o poder, a glória, a presença do Espírito Santo nesses dias, tomando nossas famílias, as congregações, tomando esta nação e varrendo todo o mal e abençoando o nosso país. Agora, lá em João, capítulo 19, não apenas teve o jardim do pecado, do erro, o jardim onde Cristo
venceu, mas também diz nas Escrituras que um homem chamado José de Arimateia, hoje passou muitos filmes sobre a vida de Jesus em muitos canais de televisão. E diz assim a Bíblia. Depois, verso 38, disto, José de Arimateia, como foi dito aqui, nesta noite, eles foram olhar aqueles 3 que estavam na cruz. E quando Cristo morreu, houve trevas terríveis, o véu se rasgou no templo, houve terremoto, houve manifestações, houve trevas, naquele momento, ficou tudo escuro. E eles viram que os corpos não podiam passar a noite ali. Então, um responsável diz: vão lá e examine, e aquele que não está morto, quebre as pernas, para que morra de uma vez, e tire. E quando chegaram em Cristo, ele já tinha morrido. E para se certificar, enfiaram uma lança nele. E depois que ele tinha morrido, um homem chamado José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus dali. Pilatos permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, de João 3, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis, com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia o quê? Um outro jardim. E que jardim é esse? E nesse havia um sepulcro novo, que era desse homem chamado José de Arimateia, no qual ninguém ainda tinha sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. E decidiram as autoridades. Decidiram as autoridades que colocassem guardas, para que os discípulos não viessem roubar o corpo de Jesus. Preste atenção nisso. E houve um terremoto, e Jesus foi tirado daquele túmulo. E os guardas foram às autoridades quando descobriram isso. Olha como isso já é antigo. As autoridades disseram: nós vamos dar uma grana para vocês, e vocês vão ficar bem quietinho. Quando vocês forem chamados para delação, vocês não falem nada. Está lá na Bíblia. E diz a Bíblia que eles ficaram bem quietinhos e disseram o que tinham dito para eles. Os discípulos apareceram à noite e roubaram ele. Eu li algo interessante hoje também de um irmão nosso, que botou assim: aviso de última hora. Suspenso o enterro porque não se acha o defunto. Não foi os discípulos que roubaram. Foi o poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Foi Deus que tirou aquela pedra. Meu irmão e minha irmã, fique firme na tua fé, fique firme naquilo que Deus prometeu e tem falado para ti. Que você vai ter vitória aqui na terra e na volta de Cristo. Se você estiver morto ou estiver vivo, você vai ser totalmente transformado e você vai viver eternamente lá no céu. Por que temos essa confiança? Porque Páscoa para nós é Jesus.
Páscoa para nós é a certeza de que o sangue do Senhor Jesus está sobre nossas vidas e a morte não pode nos pegar mais. A Páscoa para o povo judeu, quando foi instituída, foi que eles tinham que matar um cordeiro e passar nos marcos das portas, porque o anjo da morte ia passar ali a última praga, antes que o povo saísse do Egito. E aonde estivesse o sangue, a morte não pegava o primogênito. Eu declaro para ti nesta noite, vivemos dias difíceis, vivemos dias de tribulação, mas o sangue do Senhor Jesus está sobre nossas vidas e nossa casa. E nós vamos ter vitória em Cristo Jesus. Por isso, um dia também nós vamos poder dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? E nós vamos entrar, todos nós no céu, dizendo: graças a Deus, que abriu os nossos olhos e nos fez ver a manifestação da sua graça, a obra que Jesus realizou por nós naquela cruz. A única maneira de eu e você ter vitória nesses dias é olhar, como diz em Hebreus capítulo 12, e assim encerramos, firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quantos se sentem animados a prosseguir proclamando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? E eu quero dizer que Deus vai te usar como instrumento para dizer às pessoas: quando você não quer saber nada de Deus, quando você está virando as costas para Deus, quando você está aí deliberadamente pecando, Deus continua te amando. E em Jesus Cristo há uma mudança, há em Jesus Cristo um propósito de vida para ti. Eu quero te animar nesses dias a comer um chocolate gostoso, se você pode, mas não deixe de falar de Jesus para as pessoas. O chocolate pode ser um sabor maravilhoso, mas ele não tem poder de salvar ninguém. Mas Jesus, ele tem poder para salvar. E nós começamos esse ano orando e jejuando. Pode subir toda a banda para cima. Orando e jejuando, para que pessoas caiam as vendas dos seus olhos. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E se o Evangelho está encoberto, é para aqueles que ainda não caiu a venda. Mas nós vamos continuar orando, nós vamos continuar proclamando e tendo essa certeza no nosso coração: Cristo não morreu apenas, Ele ressuscitou e está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E nós aqui na terra vamos continuar o seu propósito, com esta convicção no nosso coração, de que Ele é tudo para nós. Amém? Eu te convido a ficar em pé e levantar tuas mãos e dizer: Sol, graças, cante bem forte, diga. Se você está com a tua família, abraça a tua família. Se você está do lado do teu irmão, que você está, dê a mão para ele e diga: sofrimento, Ele nos ama, graças, Senhor. Ele se entregou pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Graça, o justo morreu pelos injustos,
que nós, lavados do seu sangue, nos tornasse o seu povo e vivesse para Ele. Graças, 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 Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Na cruz deste tua vida, na cruz deste, e entregaste tudo a mim. Vida eterna concedestes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada junto ao trono celestial. Diga, posso entrar confiadamente ante ti. Erga a tua voz e declare ao Rei. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Obrigado por tua fidelidade, exaltamos, graças, para sempre cantaremos, sempre pediremos, graças, meu Senhor, graças, oh, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. A ti cantamos, Rei. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Ele vive e Ele vai voltar e vai levar sua igreja. Oh, te aplaudimos, te aplaudimos. Oh, para sempre exaltar Ele. Erga a tua voz. Nós vamos cantar eternamente. Ele vive. Ressuscitou. Declare. Pra sempre exaltado. Pra sempre adorado. Pra sempre Ele vive, ressuscitou, oh, aleluia, aleluia. Ore com a pessoa que está ao teu lado e junto com o teu irmão que Deus te deu por causa da obra da cruz. Agradeça pela morte, pela ressurreição, pela vitória que tu tem em Cristo Jesus. Senhor, fortaleça a fé da igreja nesta noite e possamos cada vez mais ter a revelação da tua morte e da tua ressurreição, Senhor. Declaramos um final de noite, um domingo abençoado por ti, Senhor, e por onde passarmos declaramos o poder da cruz, curando, salvando e libertando os cativos. Oramos por cada família aqui representada essa noite. Declaramos que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória,
que não poupou o seu filho, vai nos abençoar. Graças damos a Ti, Pai, porque por meio do Teu Filho Jesus Cristo, sempre Tu nos conduz em vitória, Senhor. Te damos graças, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Se sente o amor do Senhor, esse amor que nunca falha. Diga à pessoa do outro lado que o Senhor abençoe tua família. E quem não é salvo ainda, eu concordo contigo em nome de Jesus, que toda a tua casa seja salva, seja abençoada. Eu te dou graça e graça, Senhor, e graças a Deus, Senhor, e Jesus.